Evangelho segundo o Espiritismo. Boa noite para o nosso bom Jesus, para a nossa Mãe Santíssima, para toda a equipe espiritual que se faz presente. Como é bom chegar ao fim do dia e agradecer a Deus por tudo que nós vivemos. Mesmo que sejam tristezas ou alegrias, mas são coisas que nós tivemos que passar. Nos serviu de experiências. Então, é maravilhoso poder encerrar o nosso dia assim, na gratidão profunda. Porque a gratidão renova as nossas energias e fortalece a fé para o dia seguinte. Então, meus amigos, vamos procurar uma posição agradável para que a gente possa se conectar com Deus, pedindo a Ele que o nosso amanhã seja de muita paz, de muitas conquistas. Aquilo que não conseguimos hoje, vamos ter fé que amanhã tudo será realizado, se for para o nosso bem. Então, o capítulo de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo é o capítulo 19. A fé que transporta montanhas. Item 12. A fé divina e a fé humana. É uma mensagem de um espírito protetor. Ele deixou essa mensagem no ano de 1863, lá em Paris, na França. Ele disse o seguinte: a fé é um sentimento que nasce com o homem sobre o seu destino futuro. É a consciência das imensas faculdades que ele possui e que estão como uma semente adormecidas em seu íntimo. Cabe ao homem, pela ação da sua vontade, fazer desabrochar e crescer essas faculdades ao longo do tempo. Até hoje, a fé é mais compreendida pelo seu aspecto religioso. Isso acontece porque as pessoas não entenderam o verdadeiro caráter da missão de Cristo, considerando-o apenas como chefe de religião, capaz de operar milagres através da fé. Porém, esse não é o único objetivo da fé na vida do homem. Ela também reflete a confiança que se tem na possibilidade de se realizar alguma coisa. O Cristo realizou verdadeiros milagres, demonstrando com eles o que pode o homem quando possui fé, ou seja, quando tem a vontade de querer e a certeza de que com esta vontade pode realizar muitas coisas. Os apóstolos, tal como ele também não realizaram milagres. Os milagres nada mais são do que a ocorrência de fenômenos naturais que se operam mediante a vontade de quem quer que seja, desde que possua uma fé ardente, sincera e verdadeira. As causas desses efeitos naturais eram desconhecidas pelos homens daquela época. Hoje são, em grande parte, explicados e compreendidos pelo estudo do espiritismo e do magnetismo.
A fé não pode ser humana se o homem aplicar suas faculdades na realização de coisas materiais. Vou ler novamente. A fé pode ser humana se o homem aplicar suas faculdades na realização de coisas materiais. Ou pode ser divina quando ele, pensando em seu futuro, usar essas faculdades para seu aperfeiçoamento espiritual. O homem inteligente, que se lança na realização de um grande empreendimento, triunfa se tem fé. Ele sente em si mesmo que pode e deve atingir seus objetivos. E é justamente essa certeza íntima que lhe dá uma força extraordinária. O homem de bem, que acredita na continuação da vida após a morte e deseja preencher sua existência com nobres e belas ações, retira de sua fé e da certeza na felicidade que o aguarda a força necessária para realizar os milagres da caridade, do devotamento e do desapego. Com a fé, não existem tendências más que não possam ser resolvidas. O magnetismo, quando colocado em ação, é uma das maiores provas do poder que a fé possui. É pela fé que o magnetismo cura e produz fenômenos especiais que antigamente eram qualificados como milagres. Repito, a fé é humana e divina. Se todos os encarnados tivessem consciência da força que trazem consigo e se quisessem colocar sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até agora chamamos de prodígios, mas que não passam do desenvolvimento das faculdades humanas. Um espírito protetor, Paris, 1863. Que assim seja. Então, meus amigos, vamos refletir um pouco sobre essa passagem do Evangelho de hoje, a respeito da fé divina e a fé humana. Existe uma diferença entre uma e outra? Vamos ver o que o nosso amigo, o Espírito Protetor, de acordo com o que ele nos falou, o que nós entendemos. Bom, Jesus disse que a nossa fé é do tamanho de um grão de mostarda. Isso significa que, se ele comparou a nossa fé a uma pequena semente, só depende de nós fazer com que essa sementinha possa germinar dentro de nós mesmos. E nosso amigo espiritual, aqui nessa passagem, ele diz que existe a fé humana e a fé divina. Infelizmente, nós estamos num mundo onde a maioria das pessoas só acreditam mais naquilo que possam tocar, que possam ver ou sentir. Isso é a fé humana. Tomé, por exemplo, ele só acreditou que estava vendo Cristo depois que tocou nas feridas de Jesus. Então, a fé humana, ela baseia-se nas análises das evidências, dos estudos, das comprovações. Ela é mais direcionada para o mundo material. Mas nós precisamos dessa fé humana.
Porque quando a gente faz algo e quer que aquilo dê certo, a gente está colocando uma fé humana que aquilo vai dar certo. Quando a gente pega um avião, a gente vai com fé que o avião vai nos levar de um local para o outro, sem cair. Então, isso é fé humana. O homem, através de sua inteligência, do seu esforço e da sua vontade, quando ele faz a sua parte, ele consegue grandes prodígios. Já a fé divina é aquela que direciona o homem para a vida espiritual. Por quê? Porque a fé divina, você não precisa ver para crer. Basta confiar, basta acreditar que tudo é divino, tudo vem de Deus e tudo que é humano vem do homem. Então, ter fé em Deus é acreditar que Ele existe. Mas ambas as fés são importantes, pois a fé faz com que o homem, a fé divina, né? Ela faz com que o homem acredite em si mesmo. Ela faz com que o homem corra atrás de seus objetivos para vencer os seus obstáculos. A fé divina faz com que o homem tenha mais confiança em Deus, nas leis universais. Então, meus amigos, tanto a fé divina como a fé humana, ambas precisam caminhar juntas. Porque o homem, para evoluir, ele precisa ter fé. Vamos agradecer a Deus essa passagem do Evangelho de hoje e que a gente possa aumentar cada vez mais a nossa fé. A fé em nós mesmos, a fé em Deus. E não vamos deixar com que a nossa fé seja cega, porque a fé, ela precisa ser raciocinada. Que Deus nos ajude, nos ampare e nos ilumine sempre. Nos dê uma noite tranquila. Abençoe os nossos sonhos. Que Jesus conduza o nosso espírito para os lugares maravilhosos, para que a gente possa vivenciar tudo que é bom no mundo espiritual durante o sono. Que Deus esteja conosco, hoje e sempre. A reflexão final, ela diz o seguinte: a bondade é silenciosa, não precisa de holofotes, de grito e autoafirmação. O que sua mão esquerda faz de caridade, a direita não precisa saber. A fé, o amor, a caridade não precisa de púlpito, de shows, de combate, só precisa da prática do amor, do exemplo de vida, de caráter, de honestidade, compaixão, acolhimento, respeito pelo semelhante, indiferente aos seus pensamentos, ideologias, religião, raça ou sexo. Precisamos entender Deus
onisciente, onipresente, perfeito Criador de todos, que habita em todas as suas criaturas, amando, cuidando, para evoluírem no seu amor, cada um a seu tempo, sem condenações, mas sempre respeitando os caminhos pelo qual cada um necessita e sabe fazer. Não há caminho certo para todos, mas caminhos que cada um sabe seguir. Se certo ou errado, é aprendizado, é experiência, para adquirir algo que ainda não tem. E só a dor ou o amor amadurece suas escolhas por caminhos melhores. A maior lei natural que Deus nos deu para todos é a da ação e da consequência, do plantio e da colheita. E nos perdoa 70 vezes 7, ou seja, sempre, até que aprendamos a não mais sofrer por nossas más ações e escolhas. Jesus traz os ensinamentos certos para vivermos a paz e a libertação da dor. Mas é preciso colocar em prática seus ensinamentos e pararmos de ficar só nas palavras ao vento. Muita paz e muita luz para todos nós. Que assim seja, assim é e assim será. Graças a Deus.